Uma das propostas da educação do espírito, ou da educação espírita, é o desenvolvimento da espiritualidade do educando. Isso porque todos somos almas imortais, ou espíritos reencarnados. Quando estamos aqui na Terra, encarnados, somos uma alma, ou seja, o espírito que está temporariamente se manifestando através de um corpo material biológico. Quando a vida cessa nesse corpo biológico e retornamos ao mundo espiritual, não somos mais chamados de alma, mas sim de espírito. Portanto, como você já deve ter raciocinado, alma e espírito. Espírito e alma são a mesma coisa. Duas palavras designando o mesmo ser, a mesma individualidade. Agora, o Espiritismo compreende que quando estamos encarnados, sofremos a influência da matéria, sofremos a influência da cultura em que estamos inseridos. E essa influência, às vezes, é muito forte e nos deixamos levar por essa influência. E passamos a viver como se a existência humana fosse circunscrita apenas ao período de nascer, viver e morrer. Mas não podemos esquecer que somos uma alma, que somos imortais, que a vida continua depois da morte e que sempre responderemos, junto à lei divina, pelas consequências das escolhas e das ações aqui na Terra. Daí, então, a necessidade de trabalharmos a espiritualidade com as crianças e os jovens. Como também precisamos trabalhar a espiritualidade conosco, para não nos deixarmos arrastar pelas circunstâncias da vida diária. Mas como? Na educação, vamos trabalhar o desenvolvimento da espiritualidade. Bem, nós temos algumas práticas que são muito importantes para isso. A primeira é, no lar, inserirmos conversação sobre Deus e a vida, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. Porque isso é fundamental. Porque a vida pertence a Deus. A vida parte de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Então, conversar sobre Deus, conversar sobre o significado da vida é fundamental. Não se trata aqui de querer ensinar o Deus desta ou daquela concepção religiosa. Nós falamos do Deus Pai e Criador. Então isso é muito importante. Também levarmos as crianças a aprenderem a utilizar a prece ou oração em agradecimento a Deus, em louvor a Deus e também para pedir a Deus. Isso é esclarecido em O Livro dos Espíritos. Nós podemos agradecer, pedir e louvar a Deus através da oração. E também realizarmos exercícios de meditação. Ainda mais hoje em dia, que a vida está tão corrida, que estamos aí ligados à internet, às redes sociais, à comunicação instantânea, ao mundo digital e online. Precisamos saber parar.
Precisamos saber meditar, concentrar o pensamento, sentir o próprio potencial divino. Também podemos trabalhar o desenvolvimento da espiritualidade através da contação de histórias, da leitura de livros que trazem histórias envolvendo a realidade espiritual da vida. E conversar sobre a morte. Sim, porque é um fenômeno natural e que a criança tem que encarar mais cedo ou mais tarde em relação aos seus entes queridos, que não vão ficar aqui na Terra para sempre. Outro exercício muito importante para desenvolver a espiritualidade e que vai ligar a nossa criança ao desapego das coisas materiais é levá-la à prática da caridade, do auxílio aos mais necessitados, para que ela aprenda que, em crescendo, ela deve combater as injustiças sociais, porque numa verdadeira civilização, ninguém deve morrer de fome. Numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus devem ser colocados em prática. E assim, então, nós temos várias atividades para trabalhar o desenvolvimento da espiritualidade. E trabalhando a caridade, com o desapego das coisas materiais, nossa criança vai aprender também a fraternidade e a solidariedade. Vai aprender o respeito ao outro. E a vida se tornará muito melhor, muito mais agradável, muito mais leve. E ela vai descobrir em si o potencial divino que está nela. Vai descobrir o amor, vai colocar em ação o amor ao próximo. Desenvolver a espiritualidade. Isso é trabalho que deve ser feito tanto na família, quanto também na escola e também no centro espírita, no serviço de evangelização. Precisamos educar o espírito. Precisamos sintonizar com a nossa realidade espiritual. Precisamos nos preparar para morrer, já que a morte é uma fatalidade. Precisamos conhecer a realidade do mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos voltar. Portanto, na educação, nós precisamos desenvolver a espiritualidade. E claro, para isso, precisamos, enquanto educadores, trabalhar tudo isso conosco, desenvolver conosco a espiritualidade, para que possamos, então, desenvolver ou levar o educando a desenvolver a sua espiritualidade. E é disso, essencialmente, de que estamos necessitando para vivermos mais felizes, em paz e solidários neste mundo de Deus.